Boa noite a todos. Hoje, no nosso trabalho, iremos abordar a avaliação, sondagem e hipótese escrita na fase pré-silábica. O que é a sondagem? A sondagem é uma estratégia feita pelo professor para identificar a hipótese em que o aluno se encontra. É de grande importância e é por meio dela que o docente estará apto para perceber em qual etapa da escrita o aluno está. Não deve-se rotular o aluno, mas sim, a partir desta sondagem, estudar estratégias para que o seu aluno avance para a próxima fase, até que chegue na última fase, a fase alfabética. Agora nós explicaremos como é feita a sondagem. A escolha das palavras tem que ser do mesmo campo semântico, ou seja, procurar palavras do mesmo tema. Exemplo: cão, pato, vaca e gato. As palavras também têm que ser monossílabas, ou seja, possuir até 2 sílabas. A sondagem ocorrerá desta maneira: o professor irá ditar e a criança terá que escrever a palavra ditada. Também é importante ressaltar que a sondagem deve ser feita individualmente com cada aluno. Bom, no momento em que foi pedido que a criança escreva as palavras, ela pode entrar em conflito sem saber qual letra utilizará. O professor não poderá dar auxílio, pois o objetivo da sondagem é necessariamente verificar como o aluno está escrevendo, para assim identificar a hipótese da escrita em que ele se encontra. É realizada individualmente e também deverá ser repetida bimestralmente para ver se o aluno evoluiu no processo da escrita. Também é interessante que o professor registre quantos alunos estão em cada fase, para assim auxiliar nas atividades propostas em sala de aula, que abordaremos a seguir do vídeo. O comando que o professor falará quando pedir para o aluno ditar é de suma importância, pois o professor deverá dizer para o aluno escrever da maneira que ele saiba. Agora abordaremos o que fazer com os resultados. A partir dos resultados obtidos, o docente poderá propor algumas atividades para auxiliar. Uma boa proposta que o professor pode utilizar em sala de aula é colocar os alunos em duplas, oferecer exercícios que eles realizem em duplas e colocar 2 alunos que estão em hipóteses diferentes. Assim, ambos os alunos serão beneficiados, pois um estará ouvindo a informação e recebendo o ensinamento, e o outro estará reforçando o que ele já sabe. Pois quando nós ensinamos para alguém aquilo que sabemos, o nosso cérebro também pode fixar melhor a informação, fazendo assim com que aprendemos melhor. Há também outras atividades que o professor poderá verificar junto com o corpo docente da escola e principalmente com os professores que estão dando aula no mesmo ano que ele está dando aula. Então, assim, alinhar algumas atividades interessantes, sempre visando na melhoria do aluno para que ele chegue na última fase, que é a fase da alfabetização. É importante que, além de registrar esse processo da sondagem, o professor também passe para os seus superiores, pois é importante essa informação que cada criança tem sim seu tempo de aprender, mas se passa muito do prazo deste tempo,
Às vezes há alguma coisa de errado que deve ser investigado o quanto antes. Agora falaremos um pouco das fases da escrita no processo de alfabetização. É importante checar o estágio em que o aluno se encontra, pois a partir disso teremos um planejamento específico para que faça o aluno avançar de uma fase para outra. Também podemos nos basear nos estudos de Emília Ferreira e Ana Teberoski, que resolveram pesquisar como um aluno aprende. Também devemos aprender que isso não é um método, e sim um estudo para entender como que o aluno adquire o conhecimento. É importante também lembrar que a sondagem não é um exercício para obrigar o aluno a escrever corretamente. No entanto, em que for aplicado, a criança deve se sentir bem e estar em um ambiente agradável, com a proposta, com calma e naturalidade para escrever da maneira que achar melhor. Outra parte delicada é a avaliação, pois esta não é uma fórmula matemática, ou seja, não tem uma conta correta. E o professor deve estar muito atento para muitos fatores que podem influenciar, tanto de forma positiva ou negativa. Normalmente, a criança escolhe cerca de 4 palavras que pertençam ao mesmo campo semântico. O professor, ele irá ditar essas palavras de uma forma decrescente da polissílaba. Agora falaremos um pouco das fases da escrita. A primeira é a escrita indiferenciada. Nesta fase, a criança não apresenta diferença entre uma palavra e outra. Tudo é muito parecido e ela também pode optar por traços contínuos ou trações descontínuos. É nessa fase que a criança costuma atribuir o tamanho da palavra ao tamanho do objeto. A segunda é a da diferenciação, onde a criança possui já muitos estímulos e pode aprender a escrever o próprio nome nessa etapa. Já a terceira é a hipótese silábica alfabética. Nessa fase é a transição entre a silábica e a alfabética, momento em que a criança começa a se arriscar a escrever sílabas, vogais e letras que correspondem ao som que produzem. Já a quarta é a hipótese alfabética, é a última das etapas. Ao chegar neste nível, o aluno já terá autonomia para escrever, pois suas mensagens podem ser facilmente entendidas. Como explicado um pouquinho anteriormente, irei reforçar a informação. Na fase pré-silábica não existem palavras, e sim símbolos. A criança ainda não conseguiu identificar as letras, e para isso ela utiliza garatujas, símbolos, e é muito comum ela atribuir o tamanho da palavra ao símbolo que ela realiza. Um exemplo clássico é a palavra formiga. Por se tratar de um animal pequeno, ela utilizará poucos símbolos para representar essa palavra. Já a palavra leão, por ser um animal de um porte grande, ela utilizará mais símbolos para representá-lo, pois ela acredita que o tamanho do objeto tem ligação com o tamanho da palavra. Ela também faz uso de símbolos muito parecidos. Não tem diferenciação, sempre tem os mesmos tamanhos e utiliza também alguns traços contínuos para representar essas palavras. Muitas vezes também, nessa fase, quando o professor solicita que ela escreva uma palavra, exemplo, sol, ela pode, ao invés de escrever com letras, pode desenhar o símbolo do sol. Isso é muito comum quando realiza a sondagem. Na imagem do lado, podemos perceber
sobre o quanto que ela associa o tamanho da palavra quanto ao tamanho de símbolo que ela irá escrever para representar essa palavra. E o Agora mostraremos um vídeo da professora Janaína vai perder o seu tempo e o Polidori, dele. dando dicas de uma Logicamente que ele vai precisar atividade. associar que esta palavra se refere a esta figura, mas isso vai acontecendo durante o trabalho com o tempo, né? O importante aqui é ele associar que cada letra dessa tem um som, e esse som, essa letra, né, recebe um nome. E juntando as letras, ele vai fazer a leitura de uma palavra. Então, a qualidade da letra é importante dele perceber. Mesmo que ele não saiba soletrar todas essas letras aqui, porque são até muitas letras para ele, mesmo sendo só 2 palavras, é importante que você ajude ele nessa fase. Então, separando aqui as letras, antes de começar ainda a trabalhar com a folhinha, você pode perguntar para ele quais dessas letras que foram separadas que fazem parte do nome dele. Então, vamos dizer que ele se chame Carlos. Então, você pede para ele separar as letras que estão aqui, que fazem parte do nome dele. Olha lá, deu quase inteiro até. Você pode também perguntar se ele sabe o nome dessas letras que fazem parte do nome dele, porque às vezes ele já associou alguma letra. Geralmente o A, o O, as vogais, eles sabem primeiro. E daí já é um outro trabalho com as letras. Daí você pode perguntar também se ele conhece alguma outra letra, então para ele indicar e qual é o som que ela faz. Então, por exemplo, eu conheço essa letra aqui, é o T. Daí você pode perguntar, tem alguma palavra que você conhece que começa com essa letra? E daí ele vai falar. E perguntinhas assim, sempre sobre as letras, mas com enfoque na letra mesmo. Voltando aqui para a atividade, então tem aqui o castelo e o coelho. Então, você vai pedir para ele, vamos pegar as letras móveis da palavra castelo. Então, ele vai e vai pegando letrinha por letrinha e colocando próximo da folha. Castelo. Daí você pode até fazer a leitura com ele para ele fixar bem. Castelo. Daí você pode pedir para ele soletrar. Que letra é essa? Que letra é essa? Se ele não souber, você ajuda. Então, vamos de novo. C, A, S, T, E, L, O. Feito isso, ele vai copiar a palavra castelo aqui na atividade. E aqui no meio tem as letras de castelo, mas tem uma pegadinha, porque uma letra está a mais. Então, como vocês estão vendo aqui, a letra é vazada. Exatamente porque o aluno pode ir pintando as letras que ele achou lá nas letrinhas novas. Então, pinta o C. Como que chamava essa mesmo? Daí ele vai falar, é o C. E depois vem o quê? O A. Então, vamos pintar o A. Pintando tudo, vai sobrar uma letra que é o R. E daí ele vai encontrar a letra intrusa que ele vai anotar aqui, é o R. Daí vai fazer a mesma coisa com o coelho. E depois você pode até comparar. Qual letra que tem em coelho que também tem em castelo? E daí sempre trabalhando... soletrar e qual é a letra. Para finalizar, irei falar um pouquinho da conclusão, assim fazendo o fechamento desse trabalho. Com esse trabalho, consegui perceber que cada criança é única e aprende no seu momento, mas deve-se observar se ela já não passou do tempo correto. Também as crianças possuem uma maduração cerebral, ou seja, não tem como elas passarem de uma fase para outra em minutos, como existem vários vídeos no YouTube ensinando, pois a criança leva um processo do cérebro para entender cada fase. Também é interessante investigar se, quando a criança não está na fase correta de acordo com a sua idade, se ela não tem algo a mais, como uma deficiência, e isso é bem interessante ser levado nessa investigação e descobrir o quanto antes. Também vale ressaltar que o meio social e cultural em que a criança convive influencia muito,
Pois se a criança tem acesso a livros, se a criança tem uma vida social e cultural bem ampla, ela poderá ser alfabetizada sim antes, pois ela sempre estará em contato com as palavras, e isso facilitará muito para ela. Por isso também é muito importante que o trabalho seja levado para casa e escola, que seja uma coisa conjunta, que os pais e os responsáveis deem continuidade nas atividades propostas pela escola, que sempre tenha um momento de leitura, que sempre demonstram palavras e que elas estejam no cotidiano da criança, pois a escrita é um meio de comunicação muito importante. A seguir, deixarei um pouco do registro do trabalho, do relatório em que cada aluna contribuiu, o nome das integrantes e as fontes bibliográficas que foram os meios em que utilizamos para realizar a nossa pesquisa.